Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Com esse discurso de Jesus, que seria somente os espirituais que poderiam compreender, ele explica sobre isto em João, capítulo de número 6, o verso de número 41, a esse respeito, e é o que nós vamos tratar na manhã desse dia, sobre o pão da vida, a diferença do maná no deserto e o pão da vida que é Jesus. O maná que Moisés recebeu no deserto junto com a multidão foi Deus que mandou. Mas o pão do Novo Testamento, chamado de pão vivo que desceu do céu, é o próprio Deus. E é essa discussão que acontecia com os fariseus e Jesus explicara e eles não entendiam. Mas Jesus explica também por que eles não entendiam. Então, nós teremos alguns minutinhos para tratar sobre isto. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final, se possível. Você deixa o seu like, você pode também adicionar aí ou compartilhar esta mensagem. Se inscreve neste canal, por isso o canal é o canal da bênção. Eu quero convidar você a participar desta programação, da programação que tem alcançado o mundo, fazendo a obra de Deus. É a evangelização, é o nosso dever de levar a palavra de Deus. Eu estou lendo João, capítulo 6, verso de número 41, na versão NVI, e assim está dito: com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque Jesus dissera: eu sou o pão que desceu do céu. O verso 41, ele declara: eu sou o pão que desceu do céu. E com isso os fariseus não concordaram. Aí o verso de número 42, eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? 43, respondeu Jesus: parem de me criticar. E agora ele explica qual é a razão deles não entenderem. Qual é a razão? A razão está aqui no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Então, duas situações, ou duas apresentações. O Pai é o que atrai para o Filho, e o Filho ressuscitará no último dia. O Pai atrai, porque o Pai já enviou o Filho para que o seu corpo fosse para a cruz. Então o Pai atrai e o Filho ressuscita no último dia. A primeira promessa do Filho: ressuscitar todos os que foram atraídos pelo Pai. Então este é o processo da salvação. E aí o verso 42. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprende, vem a mim. Então, passa pelo Pai e vem a Jesus. E ele afirma: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai, que é o próprio Filho do Homem. 47, asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Segunda promessa, ele ressuscita no último dia. Segundo, ter a vida eterna. Nós estamos trazendo uma palavra hoje teológica. É o ensino da salvação. Jesus é o pão.
Todos que creem em Jesus, ou recebem Jesus, é o que aquele que come, que ele está apresentando a metáfora aqui. Que come e bebe do meu sangue. É esses que o aceitou e o que creu na sua pregação. Então, duas promessas até aqui. Ressuscita no último dia e ter a vida eterna. E ele afirma no verso 48, eu sou o pão da vida, que é o tema desta mensagem nesta manhã. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando deste evangelho, falando deste Salvador, falando de Jesus Cristo. Então, ajunte-se comigo e vamos levar a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Terceira promessa: quem comer deste pão não morrerá. Primeiro, tem vida eterna. Segundo, ressuscitará no último dia. Terceiro, não morrerá. Ele está falando aqui da alma. E ele segue dizendo, 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quarta promessa, viverá para sempre. As promessas do pão da vida. Ou seja, as promessas para aqueles que comerem este pão. Não morrerá. Vida eterna. Ressuscitará no último dia. Viverás para sempre. Este é o pão, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso é aceitar este sacrifício. O que Pedro não estava querendo aceitar e o Jesus repreendeu Satanás dele. Porque Satanás não queria que isto tivesse acontecido. Então Jesus repreende Satanás de Pedro, porque era necessário que aceitasse este pão que é a carne do Senhor. Ele deu para o mundo. 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Ou seja, a outra promessa, ter vida em si mesmo. A pessoa pensa que está vivo, mas está morto. Mas quem come a carne e bebe o sangue, tem vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. De novo a promessa da vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Promessa de ressurreição. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. A outra promessa, que eu já não sei mais quantas, permanece em mim. Este é a garantia. Ele permanece em você e você permanece nele. Da mesma forma como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, a alimentação do Filho terá vida eterna, porque ele manterá a vida eterna. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados que vocês comeram maná morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isto quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então, o que temos aqui diante dessas leituras que acabei de fazer? Olha, Jesus, ele veio oferecer o seu sacrifício.
Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: todos os que comerem deste pão, todos os que comerem deste pão e beber deste cálice, ou comer desta carne e beber deste sangue, têm vida eterna. Ele está em mim e eu estarei nele. Vive para sempre, ressuscita o último dia. Não morrerás. Eu venho aqui chamar a tua atenção. Se a proposta para você na manhã desse dia seria uma Ferrari e seria depois uma casa em Paris, seria depois uma casa em Nova York, e depois ofereceria para você ser proprietário de um país, e o outro chegaria e diria para você: aqui está o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Se você aceitar a Ferrari, aceitar a casa em Paris, aceitar a casa em Nova York, aceitar um país todo seu, você morrerá, você não ressuscitará o último dia, você não terá vida eterna. Mas quem aceitar o pão que desceu do céu, chamado de Jesus Cristo, viverá para sempre, terá vida eterna, ressuscitará no último dia. E este pão que desceu do céu também pode te dar as riquezas deste mundo. Mas se não houver as riquezas deste mundo, é melhor ficar com o pão. Então, a tua opção, ou fica com o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, ou com a riqueza. O que você escolheria no dia chamado hoje? Eu venho a te aconselhar. Fique com o pão. Ainda que está faltando em alguma coisa, talvez uma casa, talvez o carro, talvez a Ferrari ou um carro qualquer. Mas fica com o pão que desceu do céu, porque o pão que desceu do céu te garante vida eterna para a glória do nome do Senhor. Se você ainda não tem essa experiência, aproveita esta ministração desse vídeo para adquirir esta experiência recebendo este Jesus, este Salvador, este que transformará a sua vida, este que mostrará em você a alegria de ter o pão que desceu do céu, os benefícios daqueles que estão no pão que desceu do céu, que comem o pão que desceu do céu. Esta palavra nesta manhã é para alguém que não tem certeza, mas tenha certeza na manhã desse dia, não te faltará nada, porque este pão que desceu do céu, ele suprirá todas as vossas necessidades. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, porque tu és bom e eterna é a tua misericórdia. Venha o teu nome ser glorificado e exaltado sobre nossas vidas. Pai, visita coração, visita almas, visita, meu Pai querido, agora. Meu Deus, que esta palavra possa fluir nos corações, trazer entendimento, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus.